Olá, seja bem-vindo ao programa Um contra Um. Hoje damos uma breve pausa na entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Rio do Sul para entrevistar quem organiza as eleições. Como se organiza a Justiça Eleitoral para o pleito municipal de 2024? Quais os prazos para o eleitor regularizar o título, trocar de zona ou seção eleitoral, entre outros detalhes que vamos esclarecer no dia de hoje. Aqui na bancada do programa Um contra Um, eu recebo o chefe de cartório eleitoral e professor universitário, Carlos Alberto Moraes. Carlos, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Vale Play. Muito obrigado, Albanir. Obrigado por dar essa oportunidade para nós estarmos prestando esclarecimentos aí para a comunidade em geral. Para a gente começar, Carlos, falando da Justiça Eleitoral, como a gente sabe que tem os prazos para o eleitor já estão próximos de se encerrar, eu queria iniciar falando realmente da questão do eleitor. Qual é o prazo que ele tem para regularizar o título dele, ou trocar de zona eleitoral, né, a cidade, ou trocar de seção? Qual é o prazo que ele tem? Ele ainda tem prazo esse ano? Sim, nós temos prazos já pré-definidos no processo eleitoral, tanto na Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, como também num calendário que é aprovado pelo TSE e que tem todas as datas e os prazos definidos. O prazo para fazer alteração de título, como revisão do eleitorado, dos seus dados, atualização, mudança do local de votação, transferência de domicílio e também as novas inscrições, né, elas vão até 8 de maio. O prazo é 150 dias antes da eleição. Esse prazo, Albanir, ele é necessário porque precisa ter um tempo hábil para colocar as informações no sistema eletrônico e que depois, na hora da configuração das urnas, então essas informações dos eleitores estarão lá. Então precisa ter uma data fixa, né, em que esse eleitorado precisa então ficar sem variação. E essa data é o dia 8 de maio. E para fazer essa regularização, o eleitor precisa ir a um cartório eleitoral, o cartório eleitoral que ele deseja, se ele for trocar de zona eleitoral no cartório correspondente, se for trocar de seção no cartório que ele já está inserido, ou ele pode fazer por algum meio digital? E nós temos uma evolução, então, digital, né, em toda a administração pública, mas especificamente na Justiça Eleitoral, hoje é possível se utilizar o chamado título NET. Entretanto, ele tinha um prazo definido, ou seja, até um mês antes dessa data aí definida de 8 de maio. Então, não é mais possível, nesse momento, fazer essa operação à distância. Então, vai ser necessário, nesse período, comparecer até o cartório eleitoral, né, onde vai ser coletadas digitais, então fazer uma fotografia, uma assinatura digital, né, e que ali também o eleitor poderá fazer então as operações que ele desejar. Ele pode agendar para ser atendido no horário que ele quer, né, então agendar também no site do TRE. E, além disso, nós tivemos aí um projeto chamado Justiça Eleitoral em Movimento, que descentralizou. Nós tivemos em várias cidades, em alguns locais ainda está ocorrendo, onde não tem sede da Justiça Eleitoral. Então, aqui na região, atendemos em Salete, Rio do Campo, Mirim Doce, aqui também na circunscrição da 102ª Zona Eleitoral e até na 26ª Eleitoral, os colegas aqui que atendem, né, que estavam fazendo plantão. Então, no estado de Santa Catarina inteiro foi feito essa possibilidade de levar a Justiça Eleitoral para perto do eleitor. E o horário de funcionamento para atendimento ao público, os cartórios eleitorais funcionam à tarde? Sim, os cartórios eleitorais funcionam das 12 horas às 19 horas. Então, são 7 horas aí seguido, né, onde é feito o atendimento. E também, nesse período próximo ao fechamento do cadastro, iremos fazer plantões nos sábados e em horários diferenciados. Funcionarão, então, dependendo de cada cartório eleitoral, que vai fazer a sua regulamentação agora nos próximos dias, os juízes eleitorais irão expedir essas determinações com horários de atendimento pela manhã também. Carlos, você hoje está chefe do cartório eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, que fica no município de Itaió, correto? Isso, atualmente eu estou no município de Itaió. Mas já chefiou o cartório eleitoral da 102ª
Que a sede é em Rio do Sul, mas que abrange municípios no entorno aqui, confere? Sim, nós somos todos servidores da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, né? Eu já estou no tribunal aí há 18 anos, já estive em várias zonas eleitorais e tive a satisfação de estar aqui por mais de 10 anos. Agora nós temos a colega Cleidiane e o colega Danilo, um é chefe da 26ª, outro da 102ª, né? E também com juízes eleitorais que respondem aqui pelas zonas eleitorais. Então, estamos todos à disposição sempre para prestar as informações para toda a comunidade. E esse horário de funcionamento, você falou, é padronizado para todas as regiões? Isto. O horário é padronizado, do meio-dia às 19, só o que vai ser os plantões vai ser um pouco diferente, porque daí depende o tamanho de cada região, né? Aqui, Rio do Sul engloba uma área e uma quantidade de eleitores maiores, então o juiz eleitoral aqui certamente vai ver qual é as peculiaridades do local e também lá, a doutora Larissa, ela vai verificar o que vai ser mais conveniente para a região de Itaió. O que define o espaço da zona eleitoral é a quantidade de eleitores? Por exemplo, o Rio do Sul tem uma zona eleitoral específica para si, e já a 102ª abrange esses outros 5 ou 6 municípios. É a quantidade de eleitores, é a quantidade de habitantes? O que geralmente costuma delimitar uma zona eleitoral? Essas definições do tamanho das zonas eleitorais, elas são regulamentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele leva em conta a quantidade de eleitores e também vários outros índices que são importantes para verificar a melhor forma de atendimento, a melhor forma que a administração deve se organizar, né? Nós lá em Itaió, a zona eleitoral, ela engloba 2 comarcas. Engloba a comarca, se nós formos comparados com a Justiça Eleitoral, a comarca de Itaió e também temos a comarca de Rio do Campo. Então, vê que não há uma similaridade entre as comarcas, até porque a Justiça Eleitoral é uma justiça federal, né? E a Justiça da comarca lá é a Justiça Comum Estadual. Entretanto, há uma identidade porque esse órgão vai estar perto dos municípios, né? Então, aqui também nós temos a 102ª zona eleitoral, que temos eleitores que têm a comarca de Rio do Oeste e também uma parte aqui de Rio do Sul, né? E a 26ª eleitoral só tem o município de Rio do Sul, porque é um município polo, um município grande, né? Talvez até para o público que está nos acompanhando, aqui, na nossa realidade é mais fácil de distinguir essa questão de zona eleitoral pelo espaçamento, pela quantidade de eleitores. Mas há no Brasil municípios em que há mais de uma zona eleitoral pelo tamanho da população do município, né? E isso também há divisões de zonas eleitorais dentro do município, né? Como o caso de Blumenau, por exemplo, Joinville, Florianópolis, né? Tem algumas zonas eleitorais, 3, 4 zonas eleitorais dentro do município. E outros locais do Brasil até mais, né? São divisões administrativas que são necessárias para um melhor atendimento, então, da população. Carlos, o voto é facultativo para quem tem entre 16 e menos de 18 anos. Isso, acho que boa parte da população já tem ciência pelas propagandas e publicidade que o próprio órgão vem fazendo para estimular a participação cada vez mais jovem. Mas ele é voluntário, tanto para quem fez o título, ou uma vez você fazendo o título com 16 anos, você tem que ir à urna? É uma excelente pergunta. Eu vou complementar, Albacir, e aproveitar, Albanir, para passar essa informação para a população, que aqueles jovens que estão com 15 anos e que fazem 16 anos, completam 16 anos até o dia da eleição, no caso, no 6 de outubro, né, eles devem, se quiserem votar, fazer o título de eleitor até o dia 8 de maio. Então, eles têm já o direito porque completam a data até esse dia da eleição. Então, os jovens, isso parece ser uma dúvida aí, né? Eles podem comparecer, então, com 15 anos já ali na Justiça Eleitoral para poder fazer o seu título de eleitor. Então, o voto ele é facultativo, ou seja, eles podem se inscrever, mas se não forem votar, não vai ser gerado nenhuma multa, né? Então, apesar de fazerem o título, essa penalidade, essa pequena penalidade que tem ainda no Brasil por não votar, ela só se aplica a partir dos 18 anos. Que essa era uma dúvida que as pessoas às vezes costumam ter de
fiz o meu título, agora sou obrigado. Não, então se você tem menos de 18, mesmo tendo o título, não há essa obrigatoriedade. O pessoal às vezes confunde o alistamento com a obrigatoriedade, né? Isso se aplica também entre os menores de 16 a 18 anos, aos analfabetos e aqueles que têm mais de 70 anos. Né? Então, eles permanecem com o título de eleitor e ele passa a ser facultativo. Vai votar se quiser e, caso não for, o próprio sistema informatizado lá da Justiça Eleitoral, ele já reconhece essa data e não gera nenhuma penalidade. A penalidade hoje ela é monetária? Isto. Quem não vota em cada pleito recolhe uma multa de R$ 3,51. Esse valor ele já há muitos anos ele não tem qualquer reajuste, porque ele foi fixado pela UFIR. A UFIR não teve também nenhum aumento. Então, hoje, para a obrigatoriedade da votação, ela gera essa, caso não se justifique o voto, então o recolhimento desse valor. Lembrando que o eleitor que estiver em trânsito, ele pode ir na cidade onde ele estiver, que não for o seu domicílio eleitoral, e procurar uma sessão específica, que geralmente são sessões específicas para fazer a justificativa do voto? Isso, tem várias formas de fazer a justificativa, que o prazo é 60 dias após o pleito, né? Mas hoje, com essa questão de informatização, a justificativa ordinária, como você bem colocou, é essa. No dia da eleição, a pessoa não está no seu município, ela pode ir em qualquer sessão eleitoral, qualquer uma. Ela vai verificar lá, que tem menos fila, por exemplo. Né? Ali o mesário vai fazer a justificativa dela. Caso ela não faça nesse momento, ela pode fazer também no aplicativo, e pode ser baixado gratuitamente, ali no smartphone, o chamado e-título, né? Ali pode ser feito também. E pela internet, no site do TSE e do TRE também nós temos um portal possível de fazer essa justificativa. Caso não faça essa justificativa e depois não compareça em 60 dias no cartório para fazer essa justificativa, ainda há a possibilidade, então, de recolher essa multa de R$ 3,50, mesmo sem justificativa alguma, e está com a sua situação totalmente regularizada. Esse recurso fica para a Justiça Eleitoral? Ele vai para algum fundo da União? Qual é o destino desse valor? Que parece ser mínimo, mas num âmbito nacional, de um percentual, às vezes até considerável de abstinência, de pessoas de abstenções, perdão, de abstenções de voto, ele pode representar um bom valor, né? Sim, além desse valor de quem não comparece no pleito, nós também temos inúmeras multas que podem ser aplicadas para candidatos durante o processo eleitoral. Todos esses valores, eles são depositados, então, numa conta que é direcionado para um fundo partidário. Né? Então, ninguém chega lá na Justiça Eleitoral e faz um pagamento lá. São recolhidas essas guias e essas guias vão, então, para essa conta, essa grande conta que é denominada, então, um fundo, né? E essa guia também pode retirar pelo aplicativo ou essa tem que ir ao cartório? Isso também pode ser retirado pela internet. Então, nós temos vários serviços aí no site do TRE, temos ali o portal dos eleitores, o portal dos partidos. Inclusive, ali no site do TRE é possível verificar todas as pessoas que fizeram transferências para determinado município, né, que se transferiram, porque essas informações são públicas. Então, quem quiser acompanhar, né, às vezes saber quais são os eleitores ou os próprios partidos que estão se mudando para aquele município, todas essas informações estão transparentes no site. Algumas pessoas, até as que não têm a obrigatoriedade do voto, as que têm mais de 70 anos principalmente, por vezes deixam de votar. Na última eleição municipal, por exemplo, nós estávamos num quadro de pandemia, muitas pessoas optaram por se preservar e não ir, essas pessoas de mais idade. Elas podem ter tido o título cancelado. Quantas eleições você pode ter se ausentado sem justificar? E às vezes estão até com multas em aberto, ou quem tem mais de 70 não tem multa em aberto. Como é que funciona isso para verificar se o título está em dia? O título eleitoral,
ele pode receber uma suspensão. Isso ocorre quando o eleitor, por exemplo, sofre uma condenação criminal. Enquanto ele estiver cumprindo a penalidade, ele vai estar com o título dele suspenso. Então, isso é uma possibilidade. Quanto ao cancelamento, a legislação diz que se o eleitor não votar em 3 eleições seguidas, isso é contado cada pleito, por exemplo, primeiro e segundo turno, também pode levar ao cancelamento do título. Entretanto, se o eleitor comparecer lá na Justiça Eleitoral, fazer o recolhimento, daí é R$ 3,50 cada um desses pleitos, né? E ele faz o recolhimento e pode regularizar o título, voltar a exercer os seus direitos políticos normalmente. Temos uma outra situação também que é muito importante. Revisões do eleitorado são feitas em tempos em alguns municípios, como nós já tivemos em vários aqui dessa região. Porque os eleitores, eles mudam de cidade, as pessoas mudam, migram. Algumas vêm para as nossas cidades, outras acabam se deslocando para outros locais. Alguns jovens vão estudar, enfim, outros vão trabalhar. Tem essas modificações, o que faz com que, às vezes, o número de eleitores eles fique bem maior do que uma porcentagem aceitada em vista da quantidade de habitantes. Então, o TSE tem determinado essa revisão do eleitorado, então as pessoas precisam lá e comprovar que elas têm esse vínculo com o município, para elas permanecerem votando. Então, se o eleitor não comparece, mesmo sendo maior de 70 anos, que é a tua pergunta, nesse dia, ele poderá ter o título dele cancelado, em que pese ele facultativo a votação. Mas para ele manter o título, caso ele resolva querer ir votar, e se tiver uma revisão do eleitorado, ele precisa comparecer. Ou seja, então, só para a gente fazer uma revisão aqui, ele não pode não pode ter deixado de votar 3 eleições consecutivas, é isso? Bom, qualquer eleitor, 3 eleições consecutivas. Aqueles facultativos, né, idosos até os 16 anos, podem não votar quanto quiserem, né? Isso não tem obrigatoriedade nenhuma. E não tem o cancelamento do título? Isso não tem o cancelamento. Só vai ter o cancelamento se tiver a revisão do eleitorado para esses que são facultativos e eles não comparecerem para fazer. Só para as pessoas não confundirem, porque às vezes elas acham que da última eleição municipal para essa se passaram 2. Então, para a Justiça Eleitoral, conta. Por exemplo, aqui nós não temos segundo turno na eleição municipal aqui na região. Então, não compareceu na eleição municipal de 2020, não compareceu no primeiro e no segundo turno da eleição de 2022. Então, essa pessoa, possivelmente, não estando nesse quadro de pessoas do voto facultativo, provavelmente está com o título cancelado. Isso. A tua pergunta é muito importante, Bani, porque o prazo dessa regularização, ela também é no dia 8 de maio, no fechamento do cadastro. Então, é importante que os eleitores ou compareçam no cartório eleitoral, se ele tem alguma dúvida, que ficou alguma eleição sem votar, ou consulte no próprio site do TRE, é possível verificar se o cadastro dele, eleitoral, consta como regular. Se tiver irregular, às vezes ele não sabe por quê, ele pode ter vindo de uma outra cidade, às vezes as pessoas, eu vim lá do Nordeste, vim trabalhar aqui e não sei a minha situação, ou está constando como eu estou irregular. Então, verifique para poder fazer a regularização do título até o dia 8 de maio e poder, então, exercer os seus direitos democráticos, né? Para a pessoa comprovar o poder, né, estar no domicílio eleitoral, ela precisa eventualmente comprovar moradia ou relação de emprego, alguma outra relação afetiva já basta com a região? Isso, o domicílio eleitoral, ele é mais amplo que o próprio domicílio civil, né? O domicílio civil é onde você tem a residência permanente. Já o domicílio eleitoral pode ter um domicílio plurimo, às vezes por você trabalhar numa cidade, morar em outra cidade, como é o meu caso, né? Eu resido em Rio do Sul atualmente, né? Até porque também exerço a profissão de professor aqui, mas eu também sou servidor então federal e trabalho lá em Taió, né? Então eu posso ter tanto o título, fazer o título de eleitor aqui ou lá em Taió. Às vezes tem uma questão comunitária, que a pessoa tem uma atividade comunitária constante em determinada cidade, mas como regra lá na Justiça Eleitoral, as pessoas apresentam
o comprovante de residência. Então, se elas não tiverem, elas precisam então comprovar esse outro vínculo para poder fazer o título nessa localidade. Isso, nessa explicação, às vezes justifica muitas vezes aqueles municípios pequenos que têm um número maior de eleitores do que de habitantes. Isso acontece em alguns municípios de Santa Catarina, pessoas que estudam, já estão com a vida em outras cidades, mas mantém esse vínculo da família onde os pais ficaram e geralmente justifica essa questão de mais eleitores ou do mesmo número de eleitores que habitantes, muito similar? Geralmente acontece, como você falou, as pessoas mudam de cidade e acabam não fazendo a transferência do título de forma imediata, que às vezes até pensam em voltar. Né? Como você bem exemplificou, a questão dos alunos que vão lá estudar, os pais ainda estão nesse município, então eles acabam não transferindo o título de eleitor. É importante explicar também que cada vez que você transfere o título, depois de 1 ano, você já pode alterar novamente. Então, o que a gente às vezes explica para as pessoas, eles dizem, eu não transferi o título para cá, porque quem sabe daqui a 5, 6 anos eu volto lá para a cidade. Então, nós geralmente damos orientação, você pode fazer a transferência para cá agora e caso depois você mudar de cidade novamente, você transfere novamente. Né? Para evitar, então, que fique essa situação de esses votos, chamados votos de fora, né? que acabam gerando uma certa desconfiança até com essa questão de quantidade de eleitores em relação a habitantes. Mas isso acontece justamente por causa dessa migração de pessoas e que acabam não fazendo a transferência imediata do título. Essa questão da revisão, como é que vocês costumam agregar as pessoas, os eleitores nas sessões? Eu pergunto isso porque, por exemplo, no recadastramento que houve no município de Lontas, pertencia a uma sessão e agora, quando foi feito o cadastramento biométrico, eu voto, exerço meu direito ao voto em outra sessão. Como é que vocês fazem essa organização? É por idade? É pela quantidade de eleitores por sessão? Eu sei que tem um limite de eleitores por urna também. Isso nós temos denominações, né, de organização espacial. Por exemplo, a zona eleitoral, no caso da 46ª, compõe-se de 4 municípios. Aí nós temos os locais de votação. São aqueles locais onde estão mais perto dos eleitores para eles poderem exercer o direito de voto. E dentro desses locais de votação nós temos uma quantidade de sessões eleitorais onde ali vai se organizar a mesa, né, de coleta, né, dos votos. Então, como você bem falou, existe uma quantidade de eleitores que é possível em determinada sessão. Por quê? Porque isso pode gerar bastante filas, principalmente quando a eleição federal que tem uma quantidade maior de votos. Né? Então, o que é feito? O próprio sistema ele já distribui. Se muita gente está indo para a mesma sessão, ele acaba transferindo para outra sessão. Só que o que não vai mudar vai ser o teu local de votação. Então, pode até mudar a salinha lá na escola onde você vai votar. Então, não é mais aqui, 2 salas ou a sala do lado. Né? Então, isso não gera um maior problema para os eleitores. Mas, geralmente, as pessoas ficam com essa dúvida e elas querem, às vezes, eu queria ficar na mesma sessão. Né? Isso, mas assim, o que é importante é a pessoa talvez ficar no local de votação. E isso nós preservamos. Essa questão da sessão é só justamente para adequar. Até às vezes porque uma sessão tem muitos idosos, outras pessoas portadores de necessidades especiais, que acabam fazendo com que o voto demore um pouquinho mais. Então, é feita essa distribuição de eleitores por sessão. E aqui no Alto Vale, praticamente todos os municípios, nós já vamos ter a questão da biometria para essa eleição municipal? Ainda não vai ser obrigatório todas as pessoas terem a biometria. Né? Mas nós temos um percentual bem alto já de pessoas que fizeram a biometria. Chega aqui os municípios a ter mais de 80%, 90%, quase 100% já de reconhecimento biométrico. O bom para aqueles que já fizeram a biometria é que todas essas operações, depois que reabrir o cadastro eleitoral, podem ser feitas pela internet, pode ser feito pelo Título.net, né? Mudança da condição de casado, solteiro, muda nome, transferência de títulos. Então, essa é um conforto para o eleitor não precisar se deslocar até o cartório eleitoral. Mas, para isso, precisa ter. Se não tiver ainda a coleta biométrica, pode fazer essa operação, mas tem que comparecer até 30 dias numa zona eleitoral para fazer essa coleta. Numa zona eleitoral,
tamanho, o padrão aqui para o Alto Vale. Quantas pessoas, em média, vocês costumam ter envolvidas na organização e no funcionamento de uma eleição? Ali no período que se aproxima, para questão de instalação de urnas, de fiscalização? Sim, nós temos inúmeros colaboradores entre servidores, né? Cada zona eleitoral tem 2 servidores do quadro, 2 servidores de carreira, né? No geral, aqui na nossa região. Alguns outros municípios maiores, como é o caso de Blumenau, Joinville, Florianópolis, tem mais servidores. Aqui em Rio do Sul, no caso, são 2 zonas eleitorais. Então, cada zona eleitoral tem o seu juiz eleitoral, seu promotor eleitoral e 2 servidores. Além disso, nós temos auxiliares, existe estagiários e também profissionais que são contratados, terceirizados no período das eleições, que vão trabalhar especificamente com as urnas eletrônicas. E a questão das juntas eleitorais, como é que é feita essa composição da junta eleitoral? A junta eleitoral, ela teve uma modificação da sua forma de atuação com o processo eletrônico. As juntas eleitorais, elas são compostas do juiz eleitoral e mais 2 pessoas com idoneidade e conhecimento, então que são nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral para cuidar do momento da totalização dos votos, né? Então, antigamente, esses votos, como eram contados manualmente e se tinha muitas dúvidas quanto ao que foi escrito ou com o número. Então, essa junta eleitoral ela fazia esse julgamento, essa decisão ali. Então, o juiz eleitoral, juntamente com esses 2 outros membros, né? Então, atualmente, eles ainda acompanham todo o processo eletrônico e também a divulgação, né? E porventura, se tiver alguma impugnação, é essa junta que no dia da eleição, então, vai analisar essas impugnações dos partidos, candidatos ou interessados. Além dessas pessoas que vocês contratam, técnicos ou das equipes que são reforçadas, a Justiça Eleitoral conta com o apoio dos voluntários para serem mesários, estarem lá, tem chefe de sessão, eu não sei nominar agora certinho os cargos ali, mas a gente percebe que quando vai votar que tem uma certa hierarquia nessas sessões, que são os voluntários, né? Como é que vocês fazem essa convocação? O processo eleitoral ela demanda a participação de muitas pessoas, e essas pessoas são convocadas porque é uma obrigatoriedade, em que pese nós temos bastantes voluntários, e isso é muito importante, até porque é o dia do exercício da cidadania, do processo democrático. Então, é muito importante que a própria comunidade esteja presente ali na coleta dos votos, né? Acompanhando todo o processo eleitoral. Então, nós temos já alguns mesários que faz anos que participam, que querem continuar, né? Nós geralmente convocamos outros novos, né? Então, tem muita gente que gosta de participar e outros, né, mesmo compulsoriamente, o que a gente evita, que convocar pessoas que não querem, mas, como nós falamos, é uma convocação que é feita pelo juiz, né? Então, ele vai verificar a condição de grau de instrução, a profissão, né, a condição para aquela pessoa poder exercer essa função no dia. Nós temos o presidente de sessão, 2 mesários e também temos o secretário, né? Então, essas pessoas prestam um relevante serviço para a sociedade. Ao invés de, às vezes, ser encarado como uma penalidade, como muitos, nós não gostaríamos que eles encarassem como uma obrigatoriedade, uma convocação, uma coisa ruim, né? Isso, a nosso ver, é uma honra a pessoa ser convocada, porque nós só convocamos pessoas que demonstram ter idoneidade e que possam prestar esse relevante serviço para a democracia. As pessoas que eventualmente são convocadas e não comparecem, elas podem ser conduzidas também, né? É um compromisso com a nação, com a democracia. Sim, geralmente são poucas pessoas que não comparecem, mas às vezes elas tiveram um motivo. Então há um prazo também para fazer uma justificativa em que o juiz eleitoral ele vai analisar se foi plausível ou não, e se não foi, né, existe uma penalidade, existe uma multa que pode ser aplicada, né, que o juiz eleitoral é que vai fixar, né? Mas, como eu falei, geralmente são poucos esses acontecimentos, e bom que seja assim,
né, que as pessoas estão cada vez mais conscientizadas da importância do processo eleitoral e de que as pessoas possam escolher quem vão ser os nossos governantes. É isso que é o objetivo da democracia. Em alguns municípios há até um incentivo, leis que incentivam o voluntariado à justiça eleitoral com isenção de taxas de seletivos, de concursos públicos. Né? Por exemplo, é o caso de Itaió. Ou seja, há um movimento também para se engajar mais pessoas, né? Muito bem lembrado. Realmente, Albanino, existe uma indenização para essa pessoa, para alimentação que ela vai ter ali no domingo, no dia das eleições. Também há um direito que é proveniente da lei, que cada dia que a pessoa foi convocada, ela tem 2 dias de folga, né? E também temos outras legislações que estão contemplando, como é esse caso para os jovens aí, né? Principalmente os jovens que fazem concurso público e que não precisam, então, recolher a taxa de inscrição. Isso vai depender se o concurso é estadual, federal, dependendo de cada ente federativo regulamentar isso, né? Mas a gente vê também que os entes políticos estão dando algum incentivo para que a pessoa também, apesar de ser uma grande honra fazer parte do grupo aí de mesários, mas que também tenham outros benefícios. Ainda da organização das eleições, o juiz eleitoral ele não é juiz eleitoral 4 anos. Ele é um juiz da comarca que é nomeado para exercer a função de juiz eleitoral. Então, às vezes as pessoas podem confundir, ele frequenta, ele até pode dar expediente no cartório eleitoral, mas não obrigatoriamente estará lá no período eleitoral o tempo todo. Ele tem o gabinete dele com as outras atribuições cumuladas, né? Os juízes eleitorais, eles são os agentes políticos do Poder Judiciário, né? Eles são membros, são as autoridades máximas desse poder. A justiça eleitoral, assim como a justiça militar e a justiça trabalhista, ela é uma justiça federal, né? Só que a justiça eleitoral ela tem uma peculiaridade, que nós não temos magistrados fixos. Então, os magistrados que exercem essa função na primeira instância são os magistrados estaduais, porque eles estão mais próximos da população, né? As zonas eleitorais elas englobam quase todos os municípios do Brasil, então, diferente dos juízes federais que estão em localidades mais amplas, os juízes estaduais estão mais próximos. Então, talvez seja por isso que a legislação coloca eles, então, como juiz eleitoral também. Então, eles respondem tanto lá pelas funções que eles têm na Justiça Estadual, como juízes eleitorais. E nos tribunais, nós temos juízes de vários outros órgãos do Poder Judiciário. Temos juízes federais que compõem o TRE, juízes estaduais, temos desembargadores, né? Mas todos eles exercem a sua função lá no seu órgão de origem, juntamente com a função de magistrados eleitorais. E tem também essa atuação junto aos partidos e à organização do funcionamento das eleições. Vocês geralmente são reuniões que antecedem o período eleitoral, que é a questão da distribuição de tempo de rádio, de TV, que também é feito com o juiz e a equipe do cartório, né? Sim. Nós temos atividades sazonais na Justiça Eleitoral. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês, quando não tem eleição, o que a Justiça Eleitoral faz, né? Então, fora dos anos eleitorais, que a cada 2 anos nós temos eleições, a Justiça Eleitoral tem essa função de administrar o cadastro eleitoral, né, que nós temos o maior banco de dados de pessoas, hoje talvez seja o cadastro da Justiça Eleitoral. Então, as pessoas falecem, mudam de estado civil, podem ter uma condenação criminal, tudo isso é feito um procedimento para poder inserir esses dados nesse cadastro nacional que fica concentrado no TSE. Talvez a função principal, a novidade principal não foi tanto a urna eletrônica, que foi muito importante, mas talvez o cadastro informatizado, porque antigamente não tinha comunicação. Então, se a pessoa vinha do município distante, de outro estado, às vezes não tinha como saber se ela tinha título lá ou não. Desde que foi criado o cadastro eletrônico, essa informação ela é imediata. Você consegue saber se a pessoa tem ou se não tem título, então ela traz mais segurança. Além disso, fora do período eleitoral, nós também trabalhamos com a organização e fiscalização dos partidos
os partidos aí que compõem os diretórios municipais e também no TRE os diretórios estaduais. E nos anos eleitorais, assim que fecha o cadastro, que no caso agora vai ser no dia 8 de maio, nós começamos a aprofundar e acelerar várias atividades, né, que já tem data. Por exemplo, a data de convenções dos partidos vai ser de 20 de julho a 5 de agosto, o registro das candidaturas no dia 15 de agosto, depois começa a propaganda eleitoral. Então, nesse interim, tem essas reuniões que você bem lembrou, com horário, com reuniões, que são todas dirigidas e lideradas pelos juízes eleitorais. Falando da questão do eleitor, caso ele perceba alguma irregularidade, quais são os meios que ele tem para também poder exercer o direito a fazer uma denúncia? Eu sei que a Justiça Eleitoral conta com um aplicativo específico para esse que não é o e-título, né? Sim. Nós temos várias formas que nós podemos receber qualquer tipo de denúncia. Nós temos aplicativos específicos que podem ser acessados também do site do TRE, né? Onde a pessoa, se tiver alguma propaganda, por exemplo, irregular, pode fotografar, pode encaminhar por ali, fazer sua denúncia. Esse aplicativo ele é comunicado diretamente ao Ministério Público Eleitoral, que faz o papel dele de fiscalizador, né, do processo eleitoral. Também podemos receber qualquer denúncia por telefone ou a pessoa comparecer lá na Justiça Eleitoral. Enfim, é bem livre. Entretanto, qualquer denúncia ela precisa ter algum lastro em algum elemento, né? Ela não pode ser uma denúncia que sem qualquer responsabilidade, porque nós iremos com esses elementos mínimos ir lá, então, checar e encaminhar, então, para o Ministério Público. Estava tentando aqui lembrar o nome do aplicativo, Pardal, que eu até baixei na última edição para ver, porque era uma novidade. Isso, o Pardal nós já utilizamos algumas vezes, talvez ele vai continuar com esse nome ou não, mas é um aplicativo com essa tecnologia, né? Fácil de fazer essa comunicação, e todas as denúncias que nós recebemos são fiscalizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Corregedoria, pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral. Então, nenhuma fica sem uma resposta, e ela fica registrada lá, né? Fica arquivada todas as denúncias que foram feitas. Carlos, para a gente encerrar, na última eleição de 2020, nós tivemos, geralmente na hora da apuração, o sistema costuma ficar sobrecarregado por conta das pessoas que querem acompanhar em tempo real, e há uma dificuldade. Na última eleição de 2020, lembro que participei da cobertura, nós tínhamos os resultados de prefeitos na região, mas ficamos com uma certa dificuldade, que foi lá pelas 10h30, 11 horas, que nós começamos a ter os resultados das composições de vereadores. Isso, claro, isso é uma questão de tecnologia do próprio órgão, mas isso deve ter sido resolvido para essas eleições. Como é que vocês estão sendo orientados nesse sentido? Bom, nós temos essa parte da totalização, que ela é feita aqui no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral e também no Tribunal Superior Eleitoral, onde é concentrado os votos. É importante essa tua pergunta para a gente também informar o eleitor que todo o sistema de votação ele é totalmente auditado. Essa auditoria ela começa um ano antes, né? Todos os sistemas de segurança que são instalados nelas não foram instalados há pouco tempo, isso faz muitos anos já que existe esse sistema. Ela não é ligada na rede, e um dia antes da eleição são sorteadas várias urnas no Brasil inteiro, que são levadas então para fazer auditoria no dia da eleição, né? De modo que, se alguém votasse num candidato e a máquina votasse para o outro, nessa auditoria ela pegaria. Além disso, alguns questionamentos que foram colocados sobre a questão da urna eletrônica era que o problema não estaria no momento que saía o boletim de urna, que seria o momento que era encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, os resultados. Entretanto, essa informação, essa dúvida, né, esse questionamento, ele não tem embasamento técnico, porque assim que sai o boletim de informação, o BU, né, da urna, nós já temos o resultado ali.
A você que tem nos acompanhado na televisão e também da Vale Play. Muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta.